Gente, a primeira parte aqui, classifique, né? Tá aqui. Classifique cada função f de R em R, é isso? Cuja lei de formação é apresentada a seguir em afim, linear, constante ou identidade, tá bom? Então, o objetivo aqui é que você consiga identificar uma função linear, uma função constante, uma função identidade. Nesse livro que nós estamos trabalhando, ele considera essas funções aqui como todas sendo afim, todas. Alguns livros eles fazem uma divisão aí, mas esse livro aqui ele considera como todas funções afim, tá bom? Porém, dentro dessas funções afim, nós temos algumas que são, recebem um nome especial, tá? Recebe um nomezinho diferente aí. E é isso que a gente vai identificar. Vamos aqui na primeira. Nessa primeira aqui, que é a letra A, o que eu tenho aqui? F de x é igual a 3 sobre 2. Então, ela vai ser uma função o quê? Vai ser uma função afim. Beleza? Por que função afim, professor? Se você olhar aqui, o A vale 3 sobre 2. Tá? O A vale 3 sobre 2 e o B vale menos 5. Certo? Então, o A não é zero, né? E o B não é zero. Nessa função aqui de baixo, ela é a função identidade. Tá aqui, identidade. Por que, professor, que ela é a função identidade? Você vai olhar aqui, o A, ele vale 1 e o B vale 0. Então, quando eu tenho o A igual a 1 e o B igual a 0, então a função ela é classificada como identidade. Lembrando que todas são afim. Só que essa função aqui, a letra B, ela recebe um outro nomezinho especial, que é a função identidade, tá bom? Na letra C aqui, um pouquinho mais. Na letra C, eu tenho aqui uma função linear. Professor, por que essa função ela é linear? Porque o B é 0, certo? O A aqui é menos 3. Então, para você identificar uma função linear, você vai olhar para o B. O B sendo 0, e o A também não pode ser 0, no caso da função linear, pode ser qualquer número. Então, ela é classificada como linear, tá bom? E aí vem uma reflexão para a gente. Professor, já que o B é 0 classifica uma função linear, então a letra B, identidade. Tá? Então, essa função aqui da letra B, ela também pode ser classificada como uma função linear, tá bom? Porque o A é 0. Então, essa função identidade ela pode ser linear e também identidade, tá bom? Na letra D, nós temos aqui uma função constante. Como é que a gente faz para identificar uma função constante? Para a gente classificar a função constante, é só você olhar aqui o A. Perceba que essa função aqui da letra D, nós não temos o A. Porque para ter o A tem que aparecer o X. E na letra D de dado não apareceu o X. Tudo bem? Na letra E, nós temos aqui uma função afim também. Função afim, certo? Professor, mas aí o X ele tá aqui do lado direito, está na frente aqui. Não importa, gente, tá? O X ele pode vir aqui com o caso da letra A. O X aqui ele veio primeiro e depois veio o B. E aqui veio o B primeiro e depois veio o A com o X, tá? Lembre-se, vou botar até aqui a anotação. F de X é igual a X mais B, tá bom? Então, eu tenho aqui uma função f de x a x mais b. Então, o A está sempre coladinho do x. Tá legal? E aí, vamos aqui agora para a letra F, né? Que é uma função linear. Por quê? Linear porque o B é 0. Tá legal? Alguma dúvida aqui na questão 1? Eu vou passar aqui para o próximo. Se tiver dúvida, vocês vão se manifestar aí, tá bom? Na terceira, ele fala o quê?
Escreva a lei de formação de uma função, sabendo que... Aqui o Carlos Eduardo tem uma dúvida. Deixa eu abrir aqui o chat. Como eu sei que é linear a identidade? Certo, Carlos? Vou voltar aqui. Para você saber se uma função é linear ou identidade, a identidade ela sempre vai ser assim, ó, A igual a 1 e B igual a 0, tá? O A sendo 1 e o B 0, função identidade. Beleza? Essa função, aqui, essa aqui, por exemplo, o B ela é 0. O A é 1 positivo? Não, o A não é 1 positivo. O A é 1 negativo, né? Então, essa função aqui, ela não pode ser classificada como função identidade, somente como linear. Tu tem que partir assim. Primeiro ponto, como eu identifico uma função linear? O A sendo 1 e o B sendo 0, ponto. Feito isso aí, certo? Beleza. Aqui o Carlos que compreendeu. Tá bom, gente? Então, só para reafirmar. Função identidade, o A é 1 e o B é 0. A linear, tu vai olhar só para o B. Ok? Não importa o valor do A. Claro que o A não pode ser 0, porque se o A for 0, já caracteriza numa função constante. Então, quando A é 0, a função ainda é constante. Vamos avançar aqui. Escreva a lei de formação de uma função afim, sabendo que f de 2 igual a 1 e A igual a 1 quarto. Gente, não esqueça daquela regrinha. Toda vez que ele falar em lei, você tem que lembrar dessa fórmula aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Porque toda vez que você for achar a lei, você vai achar o A e o B. Tá bom? Lembra dessa fórmula aqui. Certo? E aí você já sabe que tem que achar o valor do A e o valor do B. Só que aqui o interessante é que ele já deu o valor do A. Ou seja, já tem um meio caminho andado aí. E como é que eu faço para achar o B? É o que falta na letra A. Eu tenho que entender o que está dentro do parênteses é o x. E o que está fora é o f de x. E também esse f de x pode ser chamado de y. Tá? Sabendo dessa informação, que o x vale 2, que o f de x vale 1, eu vou substituir aqui nessa fórmula. Aonde tiver f de x eu coloco 1. O a é o que eu quero... Aliás, o a ele já deu, né? Ele deu aqui 1 quarto. O x vale 2. E o b é o valor que eu quero achar. Aí eu pergunto, o que foi que eu fiz aqui, gente? Eu só tirei o f de x, coloquei 1 no lugar. Tirei o a, coloquei 1 quarto. Tirei o x e coloquei 2. Agora eu vou trabalhar o cálculo aqui. Vai ficar 2 vezes 1, 2, e abaixo o 4 para cá. E o b que eu estou fazendo aqui. Passa esse 2 quartos para cá com o sinal trocado. 1 menos 2 quartos igual a b. Pronto, o b ficou sozinho. Beleza? O b ficou só. Como o b ficou só, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui a subtração. Aí vem a dúvida de muitos alunos. Como é que eu faço essa subtração? Passo uma linha, desço o b. Esse 4 ele desce para cá. Eu tenho que lembrar que debaixo do 1 sempre vai ter um outro 1 aí. E aí o que eu faço? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tá? Aqui eu divido, aqui eu multiplico. E aí vem, ó, 4 dividido para 1, dá 4. 4 vezes 1, 4. 4, aí o sinal de menos desce, tá? 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 2, 2. Aí subtrai 4 menos 2, dá 2 sobre 4 igual a b. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para simplificar, né? Simplificar aqui por 2, por 2. Então, o meu b vai dar 1 sobre 2.
Achei aqui o meu B. Eu pergunto, acabou a conta? Não, porque ele quer a lei. Tá? Como ele quer a lei, você vai pegar essa fórmula aqui, f de x é igual a x mais b, e no lugar do a, você coloca o valor que ele deu aqui, que vai ficar f de x é igual a 1/4 x mais o b, que eu acabei de achar. Então, aqui eu tenho, certo? A minha lei. Pronto, encontrei a minha lei aqui. Essa é a lei que ele estava procurando. Tudo bem aí? Posso passar para... Oi, fale, Dara. Como tá 1,2, eu posso dividir Pode. o B? Você pode dividir. 1 para 2 dá 0,5. 1 dividido para 4 dá 0,25. Se você quiser dividir, pode dividir. Não tem nenhum problema. Fazer a divisão, tá? Agora tem um detalhe, viu, meninos? Na pergunta da Dara. A prova ela é do marca. Então, se a resposta estiver lá dessa forma, aí é claro que você não precisa dividir. Não é isso? Porque só tem lá a opção e a lei está dizendo que está em forma de fração, é claro que você vai deixar lá de boa. Tá bom? Vamos passar aqui para a próxima. Opa, Pets, pode comentar. Pets quer... Sobre essas questões aí que a Dala perguntou, que os alunos eles gostam muito de utilizar os números decimais, né, em vez de trabalhar com as regras de fração. Isso. É uma dificuldade que eles têm, né? Uhum. Os meus alunos têm muita dificuldade aí em fazer soma de fração, né? Então, eles preferem utilizar os números na forma decimal. Então, eu acho que essa que é a grande questionamento aí da Dara, né? Isso. Eles querem A ter... dificuldade que eles têm. E sabe o que é interessante? É bem mais prático trabalhar com fração do que com número decimal, né, Pets? Verdade, exatamente. O problema é a gente conhecer essas regrinhas aqui, né? Que os alunos se perdem aí na hora de Isso. dividir, multiplicar, né? Que tem aí a questão do MMC, né? Que tem que retirar. Uhum. Aí os alunos têm essas dúvidas, né? É questão de treino, Max. A gente pode até, de repente, preparar uma aula só com essas operações básicas de fração. Isso. Todas as operações. Uhum. A ideia, estava falando para eles aqui, Pets, lá na sala, que a ideia, por exemplo, a gente colocasse um vídeo curtinho, um vídeo de 30 segundos, 1 minuto aí, desse tipo de questão, né? Forma rápida de resolução, assim. Uma questão, faz um videozinho e posta lá, para eles irem se familiarizando, né? E é claro que eu também quero trabalhar com eles, tirar aquele tempo, são 5 tempos de aula, eu quero tirar um tempo de aula para trabalhar essas operações, né? Porque a gente percebe que eles vão esquecendo também com o passar do tempo. Eu expliquei para eles no primeiro bimestre, tirei 1 mês para isso, mas eu percebi que depois eles tiveram dificuldade quando nós entramos na parte de função afim, parte de cálculo, mas a gente vai trabalhar isso com eles. Uhum. Ficar sempre voltando, né? Isso. Incluindo elas. Uhum. Olha, gente, a letra B, ele quer a lei também, então não esqueça, quando fala em lei, é isso aqui, tá? F de x é igual a x mais b. O objetivo da lei é você achar o a e o b. Aqui ele já deu b. Então, na letra B, a gente percebe que já está meio caminho andado aí, né? Então, eu já sei que o que está dentro do parênteses é o x, né? Aqui é o x, e o que está fora é o f de x, ou o y, né? Que é o 11. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui. O f de x eu já sei que é 11. O a é o valor que eu quero achar. O x vale 3. E o b ele deu que é 5. E aqui, Pets, na atividade, meninos que estão aqui conosco, eu percebi, até falei para eles na sala de aula, eu percebi muito a soma de 3 com 5. Muitos alunos fizeram essa soma aí. E não pode somar porque tem uma multiplicação aí, né? Então, eu tenho que trabalhar de uma forma que eu isole a letra A só de um lado, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos resolver a equação, né? Vamos calcular o valor do x, resolver a equação. Esse que é a grande ideia nesse modelo de questões.
Exatamente. Está buscando, né? Buscando as variáveis A e B. Então a gente está resolvendo uma equação. Isso. Aí o que acontece? Eu vou passar para cá o 5, com o sinal trocado, tá? Mais passa menos. O A vezes 3. Subtrai aqui 11 menos 5 dá 6. A vezes 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou achar o A aqui, que é 2. Pronto, achei o A. Agora, o que eu faço? Né? Substituo naquela fórmula, que é essa daqui. F de x é igual a x mais b. Então, vai ficar f de x. O A vale 2 e o B ele já deu que é 5. Então, nós achamos aqui a lei. Isto aqui é a lei. Olha, eu falei para eles também que tem outra maneira de resolver isso aqui, através da substituição. Mas eu ensinei só dessa forma, que eu fiquei preocupado em ensinar mais de uma maneira e acabar confundindo. Tá? Agora, gente, aqui não tem o valor do A e não tem o valor do B. Se não tem o valor do A e o valor do B, aí tem aqui várias formas de fazer. Eu acho que o PS deve ter ensinado de uma outra maneira. Mas eu ensinei para vocês assim, lembram? Tá aqui, ó. Eu usei a taxa de variação f de x2 menos f de x1, né, dividido por x2 menos x1. Foi exatamente assim mesmo. Foi? A taxa de variação, né? Pronto. A taxa de variação, a variação de y pela variação de x. Isso. Aí eu até substituí logo aqui, eu coloquei logo A, né, eu tirei a variação, porque lá eu dei um assunto para ele só sobre taxa de variação, né? Então, aqui o que eu tenho que entender? O que está dentro do parênteses é o x. Primeiro passo é esse. Aí eu tenho que verificar quem é o menor deles. O menor é o 1. Então, ele vai ser o x1. E o 3 é o x2. Sempre, gente, o x1 vai estar ligado com f de x1. E o x2 vai estar ligado com f de x2. Sempre vai ser essa regra aí. Então, identifiquei agora quem é o meu f de x2, né, que vale 5, menos o meu f de x1, que vale 3, o meu x2, que vale 3 também, e o meu x1, que vale 1. Agora eu vou achar o A aqui moleza. 5 menos 3 dá 2, 3 menos 1 dá 2. Pronto, achei o meu valor aqui do A. Só corrigindo aqui que é 1. Coloquei 2. 2 dividido para 2 dá 1. Pronto, esse é o valor do A. Depois que eu achar o valor do A, eu vou proceder semelhante eu fiz lá na letra A e na letra B. Vou pegar aquela fórmula, f de x é igual a x mais b, né? E aí eu vou fazer a substituição agora. Aí tem um detalhe aqui. Eu vou escolher ou o x1 ou o x2. A minha dica é escolha o x1. Por quê? Porque o x é 1. Então, eu vou escolher aqui esse ponto, que é o x1. Vou substituir aqui, eu sei que o x, o f de x vale 3. O a eu acabei de achar. O x vale 1 e o b é o valor que eu preciso encontrar. Então, 1 vezes 1 dá 1. Abaixa o b. Esse 1 aí, ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, tá? Que vai ficar 3 menos 1 igual a b. Então, subtraindo aí, o meu b vale 2. Achei meu b aqui, não é isso? Agora eu vou montar a lei. Pegando aquela fórmula, f de x é igual a x mais b. Então, eu já sei aqui que o meu A vale 1, o meu B vale 2. Lembrando que não há necessidade de deixar o 1 aí, tá? Então, fica x mais 2. Eu sempre coloco assim para vocês verem. Né? O 1 aqui, eu sempre deixo
que é para você visualizar que eu substituí o A pelo 1, mas depois eu acabo tirando ele. Tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos lá então. Aqui a Isabela Santos falou, professor, na questão 3, poderia dividir 2 para 4? Poderia, Isabela, poderia dividir 2 para 4, né? E depois subtrair de 1. Poderia sim, tá? Então vamos lá na D. Então eu não tenho o valor do A aqui. Como não tenho o valor do A, eu vou usar a taxa de variação média, que é para poder achar o valor do A. Então vai ficar x2 dividido f de x2 menos f de x1. Pronto. Vou identificar aqui o meu x1. Primeiro passo, gente, não esqueça disso. Comece sempre pelo x. Então aqui eu tenho menos 2 e 0. Então é claro que o menos 2 ele vai ser o x1, porque o menos 2 é menor que 0. Qualquer número negativo, ele é menor do que 0. Não esqueçam disso, tá bom? E aí você já sabe que o x1 está ligado com f de x1. E o x2 está ligado com f de x2. Substituindo aqui na minha fórmula, A é igual, né? O f de x2 aqui vai ser 3. O f de x1 vai ser 7. O meu x2 aqui vai ser 0, menos da fórmula. E o meu x1 vai ser menos 2. Então não esqueçam também de colocar o negativo entre parênteses, quando tiver dois sinais aí conflitantes. Por causa que eu tenho menos e menos, né? Bora fazer a conta. 3 menos 7 subtrai e conserva o sinal do maior, que dá menos 4. Menos com menos dá mais. 0 mais 2 dá 2. Então, menos 4 dividido para 2 vai dar menos 2. Então, achei aqui o meu A. E agora procede semelhante à letra A da terceira, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha fórmula. Vou mudar de cor aqui. F de x é igual a x mais b. Não esqueça dessa fórmulazinha aqui, tá bom? E vou substituir o meu f de... sim, antes de substituir eu tenho que escolher. No caso aqui, gente, olha, escolha o x2 aqui nesse caso. Professor, por que só escolher o x2 aí? É porque o x é 0. E quando tem 0, na maioria das vezes, a conta fica mais simples. Então, eu escolhi aqui o x2. Já sei que o f de x é 3. O a eu acabei de achar que é menos 2. O x vale 0, né? E o b é o valor que eu quero achar. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 com mais b vai dar b. Então, o que vai sobrar aqui? O b é igual a 3. Agora, eu vou montar a lei. Vou pegar aqui. F de x é igual a x mais b. Aí vai ficar f de x. Sei que o meu a é menos 2. X mais 3, que é o b. Pronto. Encontrei aqui a minha lei. Bom, terminamos aqui a 3, gente. Tiver alguma dúvida, a Isabela comentou aqui. Ah, não, foi a Dara, já foi feito comentário, né? Então, vamos lá. Próxima questão. Esboce o gráfico da função cuja lei de formação está apresentada. Em seguida, determine o zero da função. E aqui está a lei. A lei está aqui. Então, olha só. Na atividade, eu já dei esse gráfico aqui para vocês. Né? Esse gráfico que eu dei para vocês lá para facilitar, né? Na atividade que eu entreguei para vocês. Então, eu sempre aconselho, quando ele te der o gráfico, te der o plano cartesiano, melhor dizendo, colocar esses valores aqui, tá? Escolher esses valores. Porque você vai escolher aí o x, não é isso? Então, eu vou pegar aqui essa lei, vou botar bem aqui. F de x é igual a menos 1 sobre 5, x menos 6. E aí eu vou escolher, montar aqui uma tabela. Tá bem aqui a tabelinha. Aqui. Fazer a tabela aqui.
Essa tabela é só para uma questão de organização, tá? O primeiro é o x, o segundo é o y. E aí você vai escolher. No caso, vou escolher aqui, ó. Vou escolher o 30, o menos 30. E vou escolher o menos 20. Aí você pergunta, professor, por que só escolher o menos 30 e o menos 20? Aí é a importância de vocês raciocinarem no sentido de analisar a questão. Se eu tenho um x aqui, esse x vai multiplicar o 1, porque aqui eu escolhi o x, né? Então eu tenho que escolher um número que é divisível por 5, que facilita o meu cálculo. Por isso eu escolhi o menos 30 e o menos 20. Então o que eu vou fazer agora? Aonde tiver x, eu coloco menos 30. Menos 1 sobre 5, menos 30, menos 6. Então, o que foi que eu fiz aí? No lugar do x, eu coloquei o menos 30. Só isso, só substituir a letra pelo número. Agora, eu vou fazer o cálculo. Menos 30 é igual. Menos com menos dá mais. 30 vezes 1 dá 30. Abaixa o 5 e abaixa o 6, né? Então, f de menos 30 é igual. 30 dividido para 5 vai dar 6. 6 menos 6 vai dar quanto, né? 6 menos 6 dá 0. Então, significa aqui que o meu y é 0, tá bom? Agora eu vou fazer a conta. Vou fazer a conta aqui para o menos 20. Então, aonde tiver x, eu coloco... Vou até mudar de cor aqui. Então, aonde tiver x, eu coloco menos 20. Tá? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 5, vezes aqui, menos 20, menos 6. Então, o que foi que eu fiz de novo? Tirei a letra x e coloquei o menos 20. Então, vai ficar f de menos 20, menos com menos dá mais, 20 vezes 1 dá 20, abaixa o 5, menos 6. Aí vem a pergunta, né? 20 dividido para 5 vai dar 4. Abaixa o menos 6. Então, quanto é que é o f de menos 20? 4 menos 6 dá menos 2. Então, aqui, o meu y vai ser menos 2. Então, esses pontos aqui, gente, que eu acabei de fazer, isso aqui, ó, tá? É o que eu vou utilizar para montar o gráfico, né? Então, eu vou ligar aqui, ó, menos 2 com menos 20. Vou ligar aqui. Ó, o menos 2 está bem aqui. O 20 está bem aqui. Vou ligar aqui. E vou ligar aqui, ó, o zero está aqui. O 0 com menos 30. Significa o quê? Que o meu ponto passará em cima do menos 30. Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos é o seguinte. Quando o y é 0, meu y é 0, no caso aqui, o gráfico vai passar em cima. Vai passar em cima do menos 30, tá bom? Então, vai ficar da seguinte forma o meu gráfico, né? Aqui. Pronto. Tá? Então, opa, deixa eu só ajeitar aqui que tá bugado aqui. Aí, agora tá certo. Ajeitar aqui meu gráfico, pronto. Oi, Max. Oi. As questões aí, quando eu expliquei para os alunos aí de montar gráfico, eu fiz um pouco diferente de você. Nós calculamos, no caso, o zero da função, né, que descobre o x, e o b. Isso, o B. Eu acho Pegando esses dois pontos também, nós temos esse modo, né, de montar o gráfico da função. Uhum. Ó, essa tua forma aí, Peterson, eu tinha até pensado em explicar para eles assim, né? Aí qual foi a minha preocupação?
Porque alguns gráficos, eles não dão B. Mas aí tu tá falando da montagem, né? Então, se eu tenho a lei, então eu já tenho o meu caminho andado aqui, né? Já tenho no caso aqui já tem o menos 6, né? No caso aqui o menos 6 seria o B, não é isso? Então, se você for fazer a ligação, também é uma boa forma. Eu vou colocar essa parte com eles também, né? Para eles entenderem essa parte. Mas é boa essa questão aí. Tá, gente? E Então, foi só isso mesmo, né, que foi diferente. Mas as demais cálculos, assim, tá na mesma linha, né, na mesma linha de raciocínio. Eu beleza. também fiquei com dúvida em como fazer esse gráfico aí, como armar, né? Porque tu sabe que matemática não existe só um caminho, né? Tem vários caminhos. Exatamente. Acho que ninguém sabe disso. E aí eu fiquei imaginando qual a melhor estratégia, né? Eu trabalhei no ano passado isso também com os alunos do primeiro ano. E aí eu fazia dessa forma como tu fez. Só que aí eu acho assim, que demandava muito tempo, né? Demanda, é Então, verdade. a gente identificando o B, que é onde ele vai cortar o Y, e calculando o zero da função, a gente determina já o gráfico só por esses 2 pontos. Isso, 2 verdade. pontos é o suficiente, né? 2 pontos para montar a reta é suficiente. Tá. Aqui não deu certo em cima do menos 6, né? Porque eu não medi aqui. Eu coloquei aleatoriamente só para eles fazerem, né? Mas realmente, o gráfico ele vai cortar bem aqui, o menos 6. Ó. Então, beleza. Aqui ele quer o zero da função. Gente, o zero da função está bem aqui, ó. Onde o gráfico cortar o eixo X, que é o eixo das abscissas, tá? Ontem nós vimos sobre isso. Então, vai dar certinho aí, tá bom? Essa questão aqui foi a questão que o professor Peters sugeriu para me passar para vocês. Eu achei bem interessante ela, tá bom? Eu vou postar ela lá para vocês tentarem fazer, tá legal? Aí quando for na próxima aula, na segunda-feira a gente vai fazer 2 tempos de aula, tá bom? Quero fazer 2 tempos, que eu quero terminar essa parte aqui que eu ainda não terminei. Faltam só 2 questões, são bem simples ela. Mas eu vou começar com essa questão, tá? Vou começar com essa questão aqui, corrigindo ela. E amanhã eu vou passar uma atividade lá no grupo, que é a atividade de revisão, tá? Atividade de revisão. E aí eu quero que vocês estudem, porque quando eu for explicar ela na segunda-feira, vai ficar mais fácil para vocês. E aí quem tiver dúvida, pode mandar para mim lá. Professor, não estou entendendo aqui e tal, que aí eu vou ajudando, mas quero muito que vocês façam ela, tá legal? Então, olha só, eu agradeço a participação de vocês, tá bom? Vou encerrar um pouquinho mais cedo aí, falta ainda 10 minutos para a gente encerrar. Terça-feira já é a prova, mas não deixe, por favor, não deixe para estudar apenas segunda-feira, porque segunda-feira é só para tirar as dúvidas, é alguma coisa que você não conseguiu, então vão estudando. Amanhã não tem aula pela manhã, é só montagem lá, mas à tarde vocês montam, tem o sábado, tem o domingo, para vocês fazendo, tá legal? Então, meus amores, é isso. Professor Peters, obrigado pela sua participação aí, tá bom? Obrigado a todos aí. E eu vou encerrar. Aí essa aula que tá gravada aqui, amanhã cedo eu posto para vocês lá, tá? Para vocês irem revisando, que às vezes passa alguma coisa despercebida, a gente não consegue ver tudo. Gravar tudo também. Então, um forte abraço. Vou encerrar aqui, tá? Fica com Deus.